Uma garota negra perde um amigo injustamente em um confronto com a polícia e precisa lutar contra o preconceito e o sistema para conseguir justiça, ao mesmo tempo que se defende dos ataques de um terrível chefão do crime. A história começa mostrando uma cena comovente de um pai chamado Maverick, explicando para seus filhos sobre como os negros sobrevivem na América. Ele os ensina a como agir caso um dia fossem parados pela polícia, mesmo sem ter feito nada. Maverick ainda afirma que ser negro é uma honra. Star, de 9 anos, e Seven, de 10 anos, ouvem o pai com muita atenção e guardam seus ensinamentos. Star cresceu com sua família muito feliz em uma área chamada Garden Heights, um bairro predominado por pessoas negras. Para pagar as contas de casa, Maverick abriu um mini mercado. Antes disso, ele era um comerciante de substâncias ilegais, mas depois que teve filhos, saiu dessa vida. Star e Seven estudavam em uma escola próxima chamada Garden Heights Higgs. Porém, a instituição não era muito boa, então sua mãe os transferiu para um colégio de elite. Por frequentar uma escola predominada por gente branca, Star teve que abandonar alguns costumes e vestes de seu povo, como gírias e acessórios. Ela tem 2 amigas chamadas Hallie e Maya, que sempre a defendem quando um aluno branco a incomoda. Star também tem um namorado chamado Chris, e os dois estão juntos há 6 meses. Porém, muitos alunos brancos ricos olhavam e os julgavam, se perguntando por que Chris namora uma garota negra. No fim de semana, ela sai com uma amiga chamada Kenya para uma festa. Star nota a presença de Carl, um antigo amigo de infância. A avó dele costumava ser babá dela quando criança. Como não se viam há muito tempo, eles se atualizam sobre o que fizeram durante todo esse tempo. Enquanto conversavam, algumas pessoas começam a brigar na festa, e um som de disparo deixa todos em pânico, os fazendo correr para longe. Carl leva Star para casa em seu carro e os dois continuam conversando. Ele conta que era um menino pobre, principalmente porque sua avó foi demitida do hospital onde trabalhava. A mulher tinha um câncer crescendo rapidamente e precisava arrumar uma nova profissão o mais rápido possível. Então decidiu se tornar uma comerciante de substâncias ilegais. De repente, o carro de Carl é parado pela polícia e Star usa o que aprendeu com o pai para sobreviver a esse tipo de situação. Ela coloca a mão sobre o painel do carro e pede para que Carl faça o mesmo. Assim, os polícias não suspeitariam que estão armados. Carl é bem teimoso e até se recusa a mostrar a sua carteira para o policial, pois sabe que não fez nada e isso não é certo. O garoto é obrigado a sair e Star tenta pegar seu celular para gravar a cena, mas é impedida pelas autoridades, que a surpreende e a faz deixar o dispositivo cair no chão. Carl parece não estar nem um pouco preocupado e até brinca por estar procurando seu celular. O garoto pega sua escova em cima do banco, mas de repente é atingido por várias balas disparadas por um policial. Star fica devastada e grita que o amigo nem estava armado para ser tratado daquela forma. Carl acaba morrendo no local e a menina é levada até a delegacia para ser interrogada. Os detetives Gomes e Willie perguntam o que o garoto fez e já presumem que ele era um delinquente ou usava algum tipo de entorpecente. Eles não questionam em nenhum momento o motivo do policial ter disparado. O tio policial de Star, que se chama Carlos, tira a sobrinha do interrogatório, pois já sabe no que aquilo vai dar. O incidente com Carl deixa Star bastante traumatizada. Ela acorda no meio da noite assustada e seu pai aparece para tranquilizá-la. Todos ficam ainda mais tristes vendo o olhar deprimido da avó de Carl. Carlos e sua esposa aparecem para prestar seus sentimentos. Star recebe uma mensagem de Chris, a lembrando do encontro de hoje à noite, mas a garota recusa, sem nem dar uma explicação ou contar o que aconteceu com seu amigo. Maverick vai lá fora e pergunta a Carlos o que aconteceu com o policial que disparou contra Carl. Ele responde que o culpado recebeu nada mais que uma licença remunerada. Carlos ainda diz que haverá uma investigação sobre o caso coordenado pelo promotor público, mas Maverick
Maverick já sabe que não vai dar em nada. Star evita de contar até para suas amigas, pois não sabe como elas vão reagir. Uma tarde, Star e Kenya vão para um café. Enquanto pediam comida, elas veem na TV o jornal falando sobre a morte de Carl, que foi causada por um policial. A notícia da tragédia se espalhou bastante e a mãe do menino aparece clamando por justiça. King, o pai de Kenya, vem para buscar as meninas de carro. Ele é um grande comerciante de substâncias ilícitas da área, cuja gangue Maverick fazia parte. King diz que sabe o que aconteceu e também sabe que está sendo bem difícil para ela, mas será ainda mais complicado esquecer. Ele fala para a garota viver sua vida e seguir em frente. Depois de deixar Star em casa, King conversa com Maverick, que conta um pouco como estão as coisas. King diz que se Star contar para a polícia que Carl estava trabalhando com ele, ela terá problemas, pois farão de tudo para pegá-lo, inclusive envolver Star. Maverick e sua esposa Lisa discutem sobre a conversa que tiveram no carro. Ela diz que aquilo foi claramente uma ameaça e teme que King possa machucar Star. Lisa insiste na ideia que devem se mudar, mas Maverick afirma que o chefão não vai mais incomodá-los e a lembra da vez em que King o deixou sair da vida criminosa sem nenhum problema. Chega o dia da cerimônia da morte de Carl. Enquanto Star se preparava, Maverick aparece e fala um pouco sobre o estilo de vida do menino. Na visão do garoto, os brancos sempre verão os negros com ódio, pois a lei foi feita para prejudicá-los. Maverick diz que muitas pessoas negras se envolvem no mundo do comércio de substâncias ilegais porque precisam de dinheiro, mas acabam caindo em um círculo vicioso, onde se tornar um chefão do crime parece ser uma boa ideia para sair da pobreza. Porém, o crime destrói vidas. É por isso que ele não quis repetir esse erro e decidiu ser um modelo para seus filhos. Já na igreja, Star chora quando vê o corpo do amigo deitado no caixão. Todos da comunidade comparecem na missa, incluindo King e sua família. O padre pergunta se alguém gostaria de dizer alguma coisa, e uma mulher chamada April se levanta e vai até o palco. Ela conta que é uma advogada e afirma que a polícia não puniu devidamente o policial responsável, mesmo tendo testemunha e provas para isso. April chama a todos para fazerem uma manifestação pacífica em frente à delegacia e os motiva a buscarem justiça. As pessoas a aplaudem de pé, ficando felizes por ter alguém que ainda luta pelos seus direitos. Quando a missa acaba, um grupo de pessoas se dirige até a delegacia para protestar. Preocupado que a manifestação pacífica se transformasse em violência, Maverick chama toda a sua família para ir para casa. Não demorou muito para o pior acontecer. Um pouco depois que saíram, a polícia apareceu e começou a agredir os manifestantes. Star assiste a notícia da confusão pela TV. Chris também vê o noticiário e liga para sua namorada imediatamente para perguntar o que aconteceu e se ela estava bem. April bate na porta e tenta falar com Star. Ela pede para a garota confessar e dizer a verdade sobre o que realmente aconteceu, pois isso fortaleceria as acusações contra Bryant, o policial que disparou em Carl. April diz que Star teria que aparecer em vários programas de TV e falar sobre o caso em diversas mídias para surtir algum efeito. Maverick concorda, mas Lisa não gosta muito da ideia, pois tem medo que a confissão da filha a coloque em risco. April percebe que não pode fazer nada para convencer a mãe e vai embora. Antes que a advogada fosse, Star conta alguns acontecimentos de sua vida, como quando era criança e sua melhor amiga Natasha foi executada por 2 gangsters que estavam atrás de um inimigo. Depois de ouvir a história, April diz que a garota poderia ligar a qualquer momento se mudasse de ideia. No dia seguinte na escola, Star fica confusa quando vê todos correndo e fica ainda mais estranha quando vê que os alunos estavam saindo para protestar por Carl. Quando ela sai lá fora, vê que tudo não passa de uma desculpa para matar a aula e sair para se divertir. Isso a deixa furiosa e ela liga para Carlos ir buscá-la na escola. O tio a deixa no hospital onde sua mãe trabalha e ela diz que quer falar sobre o caso na TV. Naquela noite, ela é acompanhada por April até um estúdio e é entrevistada usando um filtro que distorce seu rosto. A repórter insiste em perguntar o que Carl fazia em vez de falar sobre a confissão de Star. Ela se irrita e diz que Carl foi forçado a entrar na vida por um bandido chamado King, que vive da região de Garden Heights. O chefão assiste à entrevista e fica um tanto furioso. Star muda de assunto e consegue confessar o que viu e fala como foi injusta a morte de seu amigo.
toda a família fica orgulhosa e eles saem para jantar fora. Enquanto conversam, Star olha pela janela e vê King esperando por eles do lado de fora. Maverick sai do restaurante e conversa com o chefão. Mas antes que as coisas ficassem feias, a polícia aparece, obrigando King e seus homens a irem embora. Quando a polícia chega, eles encontram apenas Maverick. As autoridades o revistam e o acusam de estar envolvido com o comércio com substâncias ilícitas. Lisa tenta explicar que ele está limpo e já cumpriu sua pena na cadeia, mas os policiais decidem o levar preso mesmo assim. A família tenta resistir e Star começa a gravar, assim como todos no restaurante, obrigando as autoridades a liberarem o homem inocente. A família vai para casa e, chegando lá, Star pede desculpas pelo que fez na entrevista. Maverick novamente se reúne com seus filhos e os relembram sobre seus direitos e deveres como pessoas negras. O pai afirma que não devem se calar e ir contra aqueles que tentam silenciá-los. Star passa uma tarde na casa de Maya assistindo TV com Hayley. Elas estavam assistindo um programa asiático, até que a programação foi interrompida com mais notícias sobre o caso de Carl. A narrativa da história que contam no jornal está claramente favorecendo o policial. Hayley ouve a história e se comove pela situação do policial branco, algo que deixa Star furiosa, vendo que a amiga está defendendo o assassino e não a vítima. Além disso, Hayley parou de a seguir no Instagram desde que Star começou a postar protestos contra os desafios que o povo negro enfrenta. Por causa da briga, a amizade das três meninas fica bastante tensa. Mais tarde, Star conta para a mãe o motivo de ter brigado com suas amigas da escola. Lisa diz para a filha esquecer isso, perdoar a amiga e continuar sua vida normalmente, pois apesar desse incidente, Hayley sempre esteve ao lado dela, independente do que acontecesse. A noite do baile chega e Chris pergunta a Star sobre a entrevista na TV. Ele diz que sabia que a figura distorcida era a namorada. Chris pede para ela falar mais sobre isso, pois queria sentir um pouco de empatia sobre o que a namorada está sentindo. Star fica histérica e diz que viu dois amigos sendo executados sem fazer mal a ninguém, uma sensação que Chris nunca saberá como é. A garota ainda diz que o motivo de estudar na escola de elite é porque sua mãe queria manter seus filhos a salvo. Por causa dessa diferença de culturas, ela tinha duas versões de si mesma. Star não podia ser uma garota de Garden Heights na escola de elite e nem ser uma garota de escola de elite em Garden Heights. Naquela noite, Chris decide ir até a casa da namorada para finalmente conhecer seus pais. Quando chega lá, ele é super bem recebido pela família, mas Maverick parece não gostar nem um pouco, deixando o garoto bastante desconfortável. Chris vai embora e Maverick fica bravo, pois ele era o único que não sabia que o namorado da filha era branco. Star acalma o pai, que começa a aceitar um pouco a situação. De repente, todos pulam para o chão quando escutam disparos contra a casa. Depois que a situação se acalma um pouco, Maverick corre para fora e percebe que eram os homens de King, que estão tentando colocar medo em Star por causa da entrevista na TV. A família fica bastante insegura, então decidem fugir para a casa de Carlos. Porém, Maverick decide voltar, pois quer resolver as coisas com King. Seven vai para casa com o pai e os dois esperam que King volte. De manhã, Carlos conversa com Star e explica que algumas pessoas acham que o que aconteceu com Carl não foi um crime contra o garoto ou algo do tipo. Segundo elas, os policiais que fazem rondas e param veículos de noite não têm segurança nenhuma e nada garante que a pessoa que estão abordando está armada ou não. Por isso, qualquer movimento é desculpa para disparar. Star fica irritada com tudo isso, pois esse tipo de coisa só acontece com as pessoas negras. Ela ainda diz que se fosse um homem branco dirigindo uma Mercedes, não fariam a mesma coisa. Star se prepara para testemunhar diante de um júri. Como já era esperado, a maioria dos jurados são brancos. Mesmo assim, ela conseguiu falar tudo o que tinha para falar com bastante calma. Um dia na escola, Hayley aparece e pergunta para Star se ela não vai superar o que aconteceu para que possam voltar a ser amigas. Star fica furiosa e diz que todo esse tempo Hayley tem sido racista e finge estar do lado certo da causa. Hayley chuta o balde e diz que Carl seria executado mais cedo ou mais tarde, pois não passava de um criminoso. Além disso, ela também afirma que o policial estava certo em disparar, pois no ponto de vista dele, o que o garoto estava segurando parecia um revólver. Star fica furiosa
furiosa, pega a escova de Hailey e a confronta. A garota fica assustada com a reação da amiga, assim como todos que assistiam à cena. Star sai furiosa dali e Chris aparece para acalmá-la. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Kenya dizendo que Seven foi agredido violentamente por King. Star e Chris resolvem se aventurar na casa do chefão para salvar o irmão. E para a sorte deles, não encontram o bandido lá, apenas a esposa dele, que diz para irem embora o mais rápido possível antes que King volte. Muitas pessoas estão nas ruas protestando por justiça pela morte de Carl, principalmente na frente da prefeitura, onde o júri acaba de declarar que Bryant era inocente. Star decide fazer alguma coisa e manda Chris levar Kenya e Seven para um lugar seguro. Ela se junta aos manifestantes em direção à prefeitura, mas no caminho são confrontados pela polícia, que estavam prontos para usar as forças necessárias para pará-los. Vendo que as coisas estavam ficando cada vez mais tensas, Star toma a frente e se apresenta como a testemunha principal do caso. Ela motiva os manifestantes a não desistirem do protesto e nunca pararem de buscar justiça. Não demora muito para a polícia agir, jogando gás de pimenta nas pessoas, as fazendo correrem para longe. Seven acaba sendo fortemente afetado pelo gás. Com a ajuda de um amigo de Maverick, eles conseguem sair do meio da confusão e vão até a loja do seu pai para pegar leite e cortar o efeito da pimenta. King vê a presença de Star de longe e ordena que um de seus capangas queime a loja. Para a sorte dos irmãos, os vizinhos viram as chamas e correram para ajudá-los. Os dois conseguem sair em segurança com a ajuda de Carlos e Lisa. King novamente vê que a garota conseguiu sobreviver novamente e decide ir atrás de Maverick para executá-lo de uma vez por todas. Quando se aproxima para o confronto, uma reviravolta inesperada acontece. Maverick conseguiu perder seu revólver, que foi encontrado por ninguém menos que o irmão mais novo de Star, chamado Sekani. O garotinho mira em King, fazendo o chefão tremer de medo. A polícia chega bem na hora e Star corre para impedir que eles disparassem contra Sekani e diz que esse terrível ciclo de tragédia com inocentes tem que acabar. Após o incidente, Maverick planeja reconstruir sua lojinha, enquanto King é preso por iniciar o incêndio. Depois de sua prisão, Garden Heights se tornou um lugar seguro e sem crime. Seven conseguiu se formar e foi para a faculdade, enquanto Star continua na escola, e seu namoro com Chris ficou mais forte do que nunca. E esse foi o recap do filme The Hate U Give, que foi lançado em 2018. Minha nota para ela é 10 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.